Bom dia. O meu grupo ficou responsável de falar sobre as toxinas bacterianas de importância veterinária. Os componentes do grupo são Alessandra Ruas, Everson Brenner, Daniela Fernandes, Gabriele Gontijo, Henrique Nogueira, Jéssica Nayara, Catiele Rodrigues, Pamela Viana, Rafael da Silva e Ramon Oliveira. Bom, eu vou começar dando uma breve introdução no tema do trabalho. As toxinas bacterianas são substâncias solúveis que promovem alterações no metabolismo das células dos hospedeiros. Atualmente, há cerca de 240 toxinas conhecidas. Os fatores de virulência que determinada bactéria utiliza para causar uma doença vai ser o que vai definir os seus sintomas e sinais clínicos. Temos dois tipos mais comuns de toxinas, as proteínas e os lipopolissacarídeos. As proteínas se expressam em exotoxinas e os lipopolissacarídeos em endotoxinas. Entrando nos gêneros das toxinas, vou falar um pouco sobre a Escherichia coli. Ela é da família Enterobacteriaceae, está presente no intestino delgado e grosso de todos os mamíferos. Ela produz cepas que possuem fatores de virulência que podem causar, entre tantos outros sintomas, diarreia, mastite, endometrite, cistite, nefrite, pneumonia e septicemia. Elas podem ser enterotoxigênicas ou enteroinvasinas. E como ela é uma toxina, uma bactéria, no caso, presente no organismo dos mamíferos, o que faz ela se descontrolar e causar os sintomas são as práticas de manejo inadequados, condições precárias de higiene ambiental, deficiências quantitativas e qualitativas na transferência de anticorpos para neonatos. Bom, passando para a leptospira. Ela é uma espiroqueta associada à leptospirose. É uma endotoxina e está presente na parede celular. Ela tem alguns sorotipos que produzem exotoxinas, que podem ser as hemolisinas ou fosfolipídios, levando a citólise. O sorotipo pomona da Leptospira interrogans produz uma SPH com atividade hemolítica. Mudando de gênero, passando para salmonelas, elas são bastonetes gram-negativos, pertencente à família das enterobactérias. Citando alguns tipos de salmonelas e as suas respectivas espécies, temos a salmonela tipifimurium em todas as espécies animais, a salmonela abortus equi em equinos, salmonela choleraesus em suínos, salmonela tipisuis em leitões, salmonela dublin em bovinos e salmonela abortus ovis em ovinos. Os sintomas que pode causar é enterite, aborto e septicemia. Ela tem alguns atributos de virulência que potencializam a agressão ao hospedeiro. Elas facilmente adquirem resistência aos antibióticos por meio de seus plasmídios. Em equinos, a salmonelose é uma infecção importante, com apresentação clínica de colite aguda e grave diarreia ou septicemia nos animais. Mudando para o gênero Pasteurella, são cocobastonetes ou bastonetes gram-negativos anaeróbios facultativos. Falando sobre a Pasteurella multocida, que causa pneumonia em bovinos, suínos e felinos, rinite atrófica progressiva em suínos, mastite em bovinos e ovinos e também septicemia. Temos também a Pasteurella hemolítica, que causa pneumonia e mastite em ruminantes, a Pasteurella aerogenes, que causa gastroenterite e abortamento em suínos, e a Pasteurella cabale, que causa pneumonia em equinos, entre outras que não vamos citar agora. Elas possuem endotoxinas, que são lipopolissacarídeos, e a Pasteurella hemolítica, ela produz uma leucotoxina importante na patogênese da doença causada por esse micro-organismo.
Falando sobre as toxinas do gênero Bacillus agora, são bastonetes gram-positivos, aeróbios, formadores de esporos. Somente o Bacillus anthracis e o Bacillus cereus são considerados patogênicos. O Bacilo anthracis, ele é o agente etiológico do carbúnculo hemático, uma doença de caráter superagudo ou agudo que causa um quadro septicêmico hemorrágico. O agente, ele produz 3 potentes exotoxinas. O fator 1, que causa edema, fator 2, um fator protetor, e o fator 3, que é letal. O nível plasmático de toxina aumenta rapidamente junto com o número dos micro-organismos. O Bacillus cereus, ele pode causar infecções oportunistas, abortamentos, conjuntivite e mastite bovina. A respeito da intoxicação alimentar que causa, ela pode ser por toxinas termoestáveis, ou toxina emética, ou toxina termolábil. Falando sobre a Staphylococcus, as espécies do gênero Staphylococcus, eles constituem cocos gram-positivos, anaeróbicos facultativos e que tendem a formar agrupamentos semelhantes ao cachos de uvas. Eles podem estar associados a diferentes patologias em diversas espécies de animais. Por exemplo, podem formar abscessos, condições suprativas, mastites, dermatites, endometrites e conjuntivites, dentre outras. Esses micro-organismos, eles produzem uma série de toxinas, mas o significado de muitas delas na patogênese ainda não foi totalmente esclarecido. Dentro desse gênero Staphylococcus, tem algumas toxinas importantes, por exemplo, a hemolisinas, a leucocidinas e a enterotoxinas. Falando sobre o Streptococcus, também são cocos gram-positivos, porém que ocorrem em cadeias. Esses micro-organismos, eles podem estar associados a infecções do trato respiratório, linfadenites, mastites e infecções no trato geniturinário, dentre outros. Dentro desse gênero Streptococcus, nós temos o Streptococcus pyogenes, né, que eles podem causar linfagenites em potros e raramente causar mastite em bovinos. Também podem produzir exotoxinas, né, que têm uma grande importância na patogênese da doença, que são a eles associadas, né? Por exemplo, a protease, a adenase. Tem também o Streptococcus pneumoniae, né, como o próprio nome já diz, que está associado a quadro de pneumonia, como também da septicemia e meningite em seres humanos, primatas, equinos e bovinos. As pseudomonas também é composto por diversas espécies e são formato de bastonetes gram-positivos, aeróbicos, estritos. Somente a Pseudomonas aeruginosas tem importância na medicina veterinária, que causa infecção no trato urinário e respiratório, infecções uterinas, mastites, pneumonia, enterites, dermatites, otites, artrites e entre outros. Também, né, as espécies do gênero Pseudomonas também têm uma grande facilidade em possuir endotoxinas. As cepas da Pseudomonas aeruginosas, elas podem produzir diferentes exotoxinas que fazem uma participação na patogênese da doença, né, que são a exotoxina a exoenzima S e a citoxina. Os clostridium também apresentam uma forma de bastonetes, né, e geralmente são positivos, que vão formar esporos ovais ou esferais e que deformam a parede celular. Eles podem ser quimiorganotrófica, quimioautotróficos e quimiolitotróficos.
Produzem potentes exotoxinas. Algumas espécies são patogênicas para os animais, tanto pela infecção do ferimento, quanto pela absorção das toxinas. E desse gênero Clostridio é dividido em 2 grupos, né? Nesse primeiro grupo, nós temos a Clostridio tetani e a Clostridio botulinum, que possuem pouca ou nenhuma capacidade de invadir e multiplicar-se nos tecidos e produzem neurotoxinas. O segundo grupo são espécies que vão invadir e multiplicar nos intestinos e tecidos dos hospedeiros, produzindo toxinas, porém bem menos potentes do que era o primeiro grupo. A Campylobacter, ela faz parte da família Campylobacteriaceae. Nessas células, elas apresentam uma forma espiralada e vão apresentar uma cápsula que facilita sua adesão à superfície vivas e não vivas, que vão possibilitar a formação de biofilmes. São gram-negativas, né, e vão se corar facilmente pela coloração rosa, na coloração de gram. São móveis e o que facilita a sua movimentação são os flagelos ou polos nas células. Flagelos nos polos das células. São microaerofílicas e algumas espécies são termotolerantes. São muito comuns em ambiente e podem estar presentes no intestino de vários animais domesticados. A Campylobacter, ela possui poucas espécies, né, e são espécies de origem ambiental e também de origem de animais silvestres. A Bordotella, ela possui também 2 grupos, são gram-negativas, né, com formatos de bastonetes ou coco-bastonetes, e são aeróbicos restritos. A Bordetella bronchiséptica, ela está ligada a quadros de broncopneumonia e rinite atrófica em suína. Causam doenças respiratórias em diversas espécies, possuem endotoxinas, e como eu falei, além de ela possuir toxinas, ela também tem a capacidade de produzir exotoxinas. A toxina dermonecrótica, ela é termolábil e produz dermonecrose quando inoculada intradermicamente em vários animais, incluindo cobaias e coelhos. É letal em coelhas se for inoculadas intravenosamente, promove deamidação, que vão provocar modificações em proteínas e, consequentemente, vai ativar as vias de sinalização. Causam em suínos rinite atrófica, tendo em vista, né, que essas alterações degenerativas que ela vai provocar nos esteoblastos. E também tem a capacidade de produzir potentes efeitos vasoconstritores. Aqui nós temos as nossas 2 referências que foram utilizadas. E muito obrigado.